Olá, tudo bem com vocês, meus queridos catequizandos? E hoje nós vamos ter o nosso 7º encontro. E o nosso 7º encontro, a gente vai pedir para que o Senhor venha nos renovar, que Ele venha nos dar uma vida nova, novo pensamento, novo modo de agir, que nós já não queremos ser as mesmas pessoas, nós queremos ser renovados. O nosso encontro hoje tem como tema: o homem rompe a aliança com Deus. Por isso que nós pedimos constantemente esse renovo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E hoje tem como objetivo compreender que o pecado nos afasta de Deus e dos irmãos. E também perceber que apesar do pecado do homem, Deus se manifesta ao seu projeto de amor. Então vamos iniciar o nosso encontro pedindo esse renovo, pedindo para que Nossa Senhora venha interceder junto e conosco pela nossa renovação. E pedimos perdão também ao Senhor pelas vezes que ofendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Eu vou começar hoje contando uma historinha para vocês. A historinha de Júlio e de Andréia. Júlio e Andréia, eles eram irmãos, assim como eu e a Joelma. E eles passavam sempre as férias na casa dos seus avós. E aí, o Júlio ganhou uma série, um estilingue, né? Que diz esses que para caçar passarinho. E ele saiu, como os avós moravam numa fazenda, né? Numa chácara onde tinha muitas árvores. E ele saiu para caçar. E ele ficou a tarde inteira tentando caçar e não conseguiu nada. Voltou triste, chutando assim, que não conseguiu pegar nada. Quando estava chegando perto da casa dos seus avós, ele viu o pato. O pato era um animal de estimação do seu avô. Isso mesmo. Só que ele pegou e estava virando em outra coisa, Joslene. Só que não é que ele tinha uma mira ruim. Acertou o pato. Não acredito que ele acertou o pato e matou o pato. Matou o pato. E agora, como ele iria contar para o seu avô? E o que ele fez quando ele matou o pato? Ele escondeu, ficou com medo, escondeu. Escondeu, tinha umas madeiras, ele foi lá, pegou o pato, escondeu antes que o avô visse, rapidinho. Entrou dentro de casa dos seus avós como se não tivesse acontecido nada. A avó fez uma janta, né? Fez uma sopa gostosa porque estava frio naquele dia, jantou, não falou nada. No dia seguinte, na hora do almoço, almoçaram e aí a avó pediu para que a Andréia ajudasse a lavar a louça, né? E aí a Andréia viu o que o Júlio fez e ela quis tirar proveito da situação. Quando a avó falou: Andréia, você me ajuda a lavar a louça do almoço? Andréia olhou para a avó e disse: vovó, o Júlio falou para mim que queria ajudar. O Júlio pensou, né? Mas olha o pato. Foi isso que ela disse. E o Júlio: não, tudo bem. Então eu enxugo sim. Eu ajudo a vovó a lavar a louça, a secar a louça. Tudo bem. Passou. No outro dia o avô convidou Júlio para ir pescar. Júlio adorava pescar. Aí o Júlio foi ligeirinho
quando estava voltando, aí veio a Andréia de novo e falou: Vovó, eu sei que a senhora pediu para mim ajudar no almoço, mas o Júlio falou que ele que quer ajudar a senhora. O Júlio fez uma cara, né, Josi? E ela simplesmente olhou. Aí, eu me lembrei que eu tinha falado, vovó, hoje sou eu que vou ficar ajudando a senhora nos afazeres da casa e a Andréia que vai pescar com o vovô, hoje vai ser assim. E aí, a Andréia foi usando tudo que ela tinha que fazer, que a avó ou o avô pedia, ela dizia que era o Júlio que ia fazer, lembrando sempre da história do pato, né, que ela viu que ele tinha matado o pato. Só que ela chantageando o Júlio. Isso mesmo. Só que o Júlio ficou assim cheio daquela situação. E na hora do jantar resolveu contar tudo para o avô que tinha acontecido. E ele pediu desculpa, pediu perdão para o avô, que ele tinha matado sem querer o seu pato. E o avô, muito sábio, muito esperto, falou que já tinha... Muito bonzinho, misericordioso. Falou que já tinha visto. Ele viu no dia o que aconteceu, que Júlio tinha acertado o seu pato. Porque ele estava na janela e ele viu tudo. Ele só queria ver quanto tempo ia durar aquela situação, quanto tempo ele ia ser refém, né? Chantageado pela própria irmã, quanto tempo ele aguentaria isso. E aí, quando ele contou tudo isso, o que o avô fez? Falou que sabia tudo e que estava perdoando ele, porque foi algo que ele não teve a intenção de fazer. Isso mesmo. E o mesmo acontece conosco, né? O avô representa Deus e Júlio nos representa, né? Nós fazemos erros, cometemos erros que muitas vezes nós não queremos cometer, mas cometemos. E Deus está sempre pronto a nos perdoar, Ele vê tudo que nós fazemos. Assim como o avô de Júlio viu o que ele fez, Deus também vê tudo que nós fazemos. E Ele fica esperando a nós, né, ir até Ele e pedir perdão por aquele pecado, aquele erro, aquilo que está nos escravizando e que está tirando a nossa alegria e que está nos fazendo mal. Ele está sempre bom, certo, né? Sempre está de braços abertos nos esperando para perdoar. Para perdoar. Então, pensando nisso, vamos nos colocar na posição do Júlio. Quais as situações que têm afastado eu, você e Deus? Quais comportamentos que você está querendo esconder de Deus? E também, outra perguntinha, como você se sente quando você desobedece a Deus? Você sabe que não era para você fazer algo e você está fazendo mesmo assim. E fere, e como está sendo essa convivência com as pessoas ao seu redor? Com seus irmãos, com seus pais? Porque geralmente quando a gente mente alguma coisa, né, a gente tenta esconder de todo mundo. Só que o único que não sabe é a pessoa que conta mentira, porque uma hora ou outra a verdade vai aparecer. E talvez seja de uma forma que você seria muito mais tranquilo você tivesse contado a verdade do que ter omitido, escondido. Ou inventado uma outra história que aí você já inventa uma história. Quando você inventa já é uma mentira, né? Aí para você tentar justificar aquela mentira que você fez, você vai ter que inventar outra história, outra mentira. E isso daí vai virando um bolo de neve. Uma bola de neve. Uma bola de neve. E isso vai prejudicando mais ainda você, porque você vai mentindo para tentar arrumar tentar justificar aquilo e vai se perdendo naquela mentira e fica mais difícil ainda de você contar a verdade e fica prolongando isso e isso também vai te fazendo mal. A pessoa diz, mas você não falou isso? Agora você está falando outra coisa? Não estou entendendo. Entende? Por isso que nós temos que sempre falar a verdade em todas as ocasiões. E foi o que aconteceu com Eva, né? É uma historinha que nos representa muito bem como o pecado entrou no mundo. Então nós vamos
abrir a nossa Bíblia em Gênesis 16 e 17. Então, Gênesis 2, 16 e 17. E Javé, Deus ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que será ser imagem e semelhança de Deus? No seu livrinho, entendendo a palavra de Deus, diz que nós somos ser imagem de Deus, é ser portador do amor e da comunhão que nele há. E ser semelhante a Deus é agir tendo o Pai como referência. Será que nós estamos agindo, tomando em conta as nossas decisões, os nossos comportamentos refletem o agir de Deus? É isso, nós temos que refletir, né? Adão e Eva, eles se deixaram enganar pela serpente e desobedeceram a Deus. A serpente não negou a Deus, a serpente foi muito esperta, ela não negou a Deus, falando que Deus não existia. Até porque se a serpente falasse isso para Adão e para Eva, ela não ia acreditar. Então a serpente ela foi muito esperta, ela não negou a existência de Deus, mas ela manipulou Eva com uma outra história, com uma história mentirosa. A serpente, o pecado, o inimigo nos seduz, primeiramente contando um pouquinho da verdade, Ele inicia a história, mas no decorrer dessa história, ele vai manipulando, vai entrando a mentira, vai falando o que você quer escutar para que você seja seduzido pelo pecado. E o pecado é bom na hora, mas as consequências desse pecado será com gosto muito amargo. No início parece ser bom, mas depois aquele doce vai se tornando uma desarmonia, entre você e Deus, entre você e as pessoas. E quando nós pecamos, nós quebramos a aliança que Deus fez conosco, Nós rompemos aquela aliança. Mas e daí, catequista? Eu pequei, eu errei, menti, inventei muitas histórias para meu pai, para minha mãe, para minha professora, para minha família, distorci as coisas, de repente eu fiz uma fofoca, que causou uma briga, às vezes até posso causar uma fofoca entre meu pai e minha mãe, coisa que não é verdade, e eles acabaram acusar um amigo de uma coisa que o amigo não fez, ou culpá-lo de uma coisa que você fez, mas de medo de tomar, de contar a verdade, resolveu contar outra mentira e colocou outra pessoa ainda naquela situação que não tinha nada a ver com aquilo. Outra referência para a gente saber se a gente está pegando e fazendo coisas certas ou erradas são os 10 mandamentos. Este é um parâmetro que nos ensina muito, as questões que nós estamos errando. Primeiro, a convivência com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Então, como que está o meu relacionamento com Deus? Será que eu estou quebrando essa amizade, essa relação? Eva e Adão começaram aos poucos a se afastar de Deus, O que seduzia ele era o quê? É aquela árvore, eles podiam comer de todas as árvores ali, aquele fruto, mas não, eles queriam aquele. É a mesma coisa, você sabe que você pode ir à missa, que você pode fazer essa experiência, mas a preguiça... que agora nós podemos se tornar a missa, Com todos os cuidados, usando as máscaras, temos que ir de máscara, Passar álcool em gel na mão, então agora está se podendo voltar daí para a missa, Tem um público um pouco mais reduzido, Tem um certo número, mas agora nós já podemos voltar à missa. Então, será que eu estou com meu coração ardendo, com vontade de encontrar Jesus na Eucaristia? Será que eu estou com essa sede de Deus? Será que esse isolamento fez com que eu me afastasse um pouco de Deus e agora eu me acostumei com essa situação? Estou quebrando essa aliança com Deus. E a outra parte se refere dos 10 mandamentos ao meu relacionamento com as outras pessoas, com meu pai. Então,
e as outras pessoas, né, na sociedade. Então, baseado nesses aspectos, você vai fazer essa reflexão, né, um exame de consciência, para poder, porque Deus é um Deus misericordioso, é que nem eu vou do Júlio. Ele Né? está sempre com os braços abertos, está sempre pronto para nos perdoar. Ele só está pedindo, porque assim, pedindo que a gente se encontre com Ele novamente. Admita a culpa. Você errou? Errou. Então tá, vem aos braços do Pai. E a confissão é um remédio da alma. É um remédio que nos cura sim. E nos faz reconciliar com Deus e ser feliz, como o Júlio falou. Quando ele contou para o seu avô o que ele tinha feito, garanto que a primeira sensação tirou aquele peso que estava nas costas dele e ele não ia ser mais escravo da Andréia, que a Andréia estava chantageando ele por aquele pecado. E assim a nossa consciência fica nos chantageando por aquilo que nós erramos e que nós pecamos. Faz a mesma coisa do que a Andréia. Então, nós precisamos, o inimigo usa, né? Sabe aquela historinha lá do anjinho bom e do diabinho aqui? Então, o anjinho bom diz assim, fala, se confesse, conta de mim, tá tua culpa, é bem simples. Você vai ter as consequências, mas as tuas atitudes. O outro diz assim, para de ser bobo, por que contar? Não pensa essa história. Então, e isso quando você pega e vai se confessar, que você admite, você tira um peso muito grande das suas costas, né, Gislaine? Porque até quando a gente está em pecado, a gente perde de receber as graças de Deus. É como se as graças de Deus fosse a chuva e o seu pecado fosse o guarda-chuva. Então, quando as graças de Deus caem sobre você, tem aquele guarda-chuva que está impedindo você de receber aquelas graças. Então, por isso que é necessário a gente pedir perdão, se confessar, né? Para que essas graças de Deus venham sobre nós. E lá no livrinho de vocês tem para vocês fazerem uma experiência, refletir um pouco, né? Como diz lá, o pecado é como um guarda-chuva e o amor de Deus cai como a chuva. Mas o pecado, fruto da nossa desobediência, não nos deixa experimentar a graça e a salvação. Escreva no desenho a seguir, na chuva, as graças que você deseja que Deus derrame sobre a sua família. Você vai escrever as graças que você pretende, que você precisa, aquilo que você deseja para que Deus derrame sobre a sua família. Qual a graça que a sua família você está desejando para a sua família? E logo após, nos guarda-chuvas, os pecados que nos impedem de sentir as graças de Deus. Você vai escrever quais são os pecados que impedem você de receber a graça de Deus. Você vai escrever aqui do ladinho a graça que você deseja para a sua família e quais os seus pecados aqui que impedem você de receber essa graça, tá? Essa é uma atividade do 7º encontro. E se às vezes você está meio encapulado de contar algum erro para sua mãe, então faça um exame de consciência entre você e Deus. Você vai até o seu quarto, coloca uma musiquinha, se assim preferir, ou senão você vai colocando tudo aquilo que está no teu coração que você tem vergonha, porque o inimigo usa, né, Satanás, a serpente, usa da nossa vergonha. Engraçado que nós não temos vergonha de pecar, né, José? Mas de assumir os pecados aí da vergonha. Então, se você tem esse vergonha, para fazer assim esse exercício, coloca no caderno, né, todos os teus pecados, tudo aquilo que está doendo teu coração, fazendo que você fez algo de errado e está incomodando. Você escreve, daí você reza a Deus pedindo perdão, mas isso não significa que você não possa, você deve ir ao sacerdote, tá? Esse exame de consciência. É a primeira vez que você começa a ter consciência do erro que você cometeu. Quando você já se arrepende do seu pecado, já é uma graça, né? Já é uma graça recebida de Deus, porque você está sentindo arrependimento daquilo que você fez. E até é bom te ajudar nessa oração, quando você for fazer no seu quarto, colocar essa música que nós iniciamos o nosso encontro hoje, que o nome dessa canção é Renova-me. Pedir esse renovo ao Senhor, né? E essa coragem para a gente contar ao Padre, né, que é a figura de Jesus, o seu pecado. É como o Padre fosse, ali tivesse Jesus,
né? Ele está personificando. Você pode até fazer um exercício, você pode, né, ali escrever de forma artificial no livrinho, mas você pode fazer quais são os meus pecados e escrever todos os seus pecados numa folha de caderno, né, que você já está se preparando para a confissão. E assim você pede a graça de Deus para que seja o quanto mais rápido dê a oportunidade para você se confessar, tá? E contar. Então vamos fazer uma oração, Joslene. Vamos, feche seus olhos nesse momento e a gente vai fazer uma pequena oração, pedindo a Deus para que Ele venha nos ajudar, nos dar coragem do nosso pecado. Deus nos ama muito. Pode ter certeza, e Ele quer a todo momento, Ele quer renovar essa aliança conosco. E Ele sempre quer o nosso bem. Em sua infinita bondade, acolhe todos aqueles que se arrependem de coração, aqueles que estão dispostos a mudar de vida. Ele fez uma aliança com a humanidade, que nunca será rompida. Vamos todos juntos, nesse momento, fazer a oração. Chame seu pai, sua mãe, sua família para fazer essa oração. Senhor, Deus misericordioso, livrai-me de toda tentação, ajudar-nos a viver sempre na tua aliança, salvar-nos e conduzir-nos na tua santa vontade. São João, que é o nosso padroeiro, ajuda-nos a seguir o teu exemplo e a caminhar sempre iluminados pela palavra de Deus. Amém. E terminando, para concluir o nosso encontro, você irá fazer seu projeto de vida com as seguintes perguntas. Cite 2 situações nas quais o pecado está fazendo você errar o alvo e sair da comunhão com Deus e com os irmãos. Segunda pergunta, de que meios você pode se utilizar para reverter essas 2 situações? Então, com essas perguntas, com essa reflexão e terminando ouvindo essa música, de renovar as nossas atitudes, de renovar, nós temos que ter essa consciência que a nossa natureza é pecaminosa, mas Deus está de braços abertos quando nós nos arrependemos. Fique com Deus e até o próximo encontro. Estivemos reunidos, hoje sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Com esse desejo grande de que o Senhor nos renove todos os dias. Amém.